Pedro Afonso, cidade bela, ó berço amado onde nasci, onde passei minha mocidade. Hoje me vejo longe de ti, aqui distante vivo sonhando com as garotas que lá deixei. A saudade aumenta minha dor, mas para vê-la breve voltarei. A saudade aumenta minha dor, mas para vê-la breve voltarei. Embora mais conhecida como Praça da Matriz, foi oficialmente batizada de Praça Frei Rafael de Itagia, por decreto da Prefeitura Municipal. O secretário que escreveu e subscreveu a ata de registro oficial foi Francisco de Assis Nóbrega, e os padres que o abençoaram foram Lázaro Noel de Camargo, José Momenso. O prefeito da época era Pedro Tavares dos Reis. É um marco inicial da fundação da cidade, por estar localizada às margens do rio Tocantins, onde havia um trapiche de madeira, no qual as embarcações a motor atracavam. Durante o transporte de norte a sul da região, tanto de passageiros como de mercadoria, no início do século XX, era local apropriado para compra e venda de mercadorias, como couro de bovino, sal, querosene, entre outras. Por volta dos anos 1940, a praça torna-se local de festas tradicionais na época dos festejos do Pradoeiro, acolhendo barracas de palhas, diversões como roda gigante e tiro ao alvo. Nos anos 1980, o local passa por uma reforma. A arquitetura dessa época permanece até hoje. Vale ressaltar que o local era ladeado por frontosas mangueiras e árvores nativas, como cajazeiras, genipapo, mata-pasto. O monumento que há na frente da Igreja da Matriz, localizado na praça, é uma cruz significativa dos 100 anos da cidade em 1947. Hoje é um lugar de encontros de lazer, com aprazível vista para o rio Tocantins. Na rua Barão do Rio Branco, no centro de Pedro Afonso, está preservada uma boa parte da história da cidade. Casas e prédios ali construídos formam uma espécie de museu não oficial, onde se encontram peças importantes da memória pedro-afonsina. O Bancrévia Clube, o Tiro de Guerra, a Igreja Batista, a Igreja Matriz de São Pedro, a Câmara Municipal, criada para abrigar a Casa do Juiz da cidade, onde começou a Escola Padre Fleury, e também funcionou a Escola Jandevan, a empresa de correios e telégrafos. Outras instituições também surgiram na rua Barão do Rio Branco, mas não existem mais. Há várias décadas, a presença do Exército Brasileiro em Pedro Afonso e região, representada pelo Tiro de Guerra 11004, colabora para manter vivo o exemplo da disciplina e da ordem como fatores essenciais na formação do cidadão consciente de seu papel na sociedade, atuando de forma a dar a cada atirador a visão de sua comunidade como um bem a ser preservado e protegido. A entidade foi criada dia 8 de outubro de 1952, mas somente em 1979 recebeu a numeração atual, de TG 11004. A primeira turma, composta por 40 atiradores, foi matriculada em 23 de abril de 1954, sob as instruções do terceiro sargento José Pereira de Azevedo. O primeiro diretor nomeado foi Neuzi José Pedreira, à época prefeito de Pedro Afonso. Os desfiles de 7 de setembro, as comemorações do Dia do Soldado e tantas outras ocasiões serviam para que toda a sociedade vislumbrasse os atiradores e suas marchas impecáveis, que, por sua conduta digna do melhor cidadão, enchiam de orgulho as famílias pedrafoncinas. Durante muito tempo, os melhores atletas e melhores alunos, aqueles que eram destaque nas competições, vinham do tiro de guerra, reflexo do treinamento com rigor, disciplina e respeito a que eram submetidos. Não é difícil encontrar antigos atiradores que relembram com alegria os seus tempos no serviço militar. A mesma saudade do tempo de exército é certeza da contribuição do exército para suas vidas. É percebida na comemoração da Semana da Pátria, quando o grupo de reservistas desfila. Entre eles, atiradores de turmas e épocas distintas, todos com o mesmo espírito de patriotismo que impregna quem passa pelo TG 11004. Direcionada a valorizar a cultura e o lazer, teve como primeiro presidente o Dr. Pedro Soares Correia, na época juiz de direito desta comarca. Integrava famílias das cidades vizinhas, como Miracema do Tocantins, Colinas do Tocantins,
Guaraí, Tupirama, Bom Jesus, Itacajá e Lizarda. Sua primeira localização foi na Rua Barão do Rio Branco, em frente ao Tiro de Guerra, na descida para o Rio Tocantins. Ali ficavam a parte social dos bailes, salão de beleza, salão de jogos e espaço de leitura, uma área de lazer com quiosques de palha, área para churrasco e muitas árvores. Atualmente com sede própria na mesma rua, construído por membros da associação e por pessoas da comunidade, acolhe todos os tipos de eventos sociais, como bailes, reuniões, congressos, casamentos, celebrações religiosas, formaturas, encontros de família, momentos literários, peças de teatro, shows, feiras. Como parte do conjunto ao lado da sede, uma quadra de esporte também foi muito utilizada por toda a comunidade, não apenas para a prática de esportes, como também para festejos e danças. Sua arquitetura sólida, de estilo original de décadas passadas, com grandes janelas e portas de madeira, combina com o antigo estilo da rua, sem destoar dos demais imóveis existentes. Um patrimônio necessário à comunidade em todos os segmentos sociais, embora desgastado pelo tempo. A sede da Igreja Batista foi inaugurada no ano de 1952, situada na Rua Barão do Rio Branco, onde existe até hoje, com algumas alterações arquitetônicas em sua estrutura original, sendo com a participação ativa em sua construção das missionárias Margarida Lemos e Beatriz Silva e da comunidade em geral. Bem antes, porém, em meados do ano 1940, a igreja havia começado a funcionar em residências alugadas pela cidade, enquanto não tinha recursos próprios para a construção da sede. Considerada a primeira igreja evangélica da cidade, teve papel relevante na vida religiosa, educacional e nos servidores da saúde. Os missionários batistas, além de evangelizar, quiseram ampliar a missão da igreja e introduziram a Escola Batista, para educar crianças do jardim de infância ao 5º ano do ensino fundamental. Obtiveram grande sucesso, alfabetizando inúmeras gerações pedafoncinas e da região, com um currículo que primava principalmente pelos valores e pela formação religiosa e espiritual. Outra grande conquista ligada à Igreja Batista foi a introdução de serviços de saúde do Dispensário Batista, que dispunha de uma enfermeira formada, a senhora Soraya Cavalcante, para atender toda a comunidade em vários tipos de necessidade, desde a realização de consultas e partos, até atendimentos mais complexos. A primeira praça ecológica do Tocantins foi construída no município de Pedro Afonso, em 2010, através do projeto socioambiental Amigos do Meio Ambiente, AMA, criado pelo pedagogo Fabrício Rocha de Souza, com a participação de 30 crianças, pais, parceiros e da comunidade em geral. O resultado de uma vontade popular, sem apoio do poder público no período, o que motivou ainda mais a causa ambiental e a ajuda dos voluntários. O local escolhido para executar a ação foi um ponto da cidade em que se acumulava muito lixo, situado nas proximidades do Rio Sono, que causavam sérios desequilíbrios ambientais. O primeiro passo foi mobilizar os alunos, pais e a comunidade para arrecadações das garrafas PET, pois todo o traçado da praça iria ser feito a partir da reutilização das mesmas. Na campanha, que teve duração de um trimestre, foram arrecadadas cerca de 15 mil unidades. Logo depois, com a ajuda dos pais, deu-se a limpeza do local, para então se iniciar a construção da praça, que durou de agosto a dezembro de 2010. Pouco tempo depois, a Praça Ecológica começava a encantar a todos, com suas imponentes palmeiras imperiais, flores e árvores do cerrado. Um fato inusitado, até a mata ciliar começou a ser reconstituída no local, após o processo de despoluição. Desde então, o local recebe inúmeros turistas, que buscam na reutilização de matérias recicláveis novas alternativas para o desenvolvimento sustentável. A própria população pedrafoncina e da região reconhece a praça como um ponto cultural significativo, pois diariamente são realizadas ali atividades educativas ambientais, como exposições, oficinas, confraternizações, plantio de mudas, palestras, atividades pedagógicas, tanto por escolas locais como por escolas do municípios da região. Tanto no espaço geográfico quanto na memória local, a Praça Ecológica é o principal símbolo de recuperação
de espaço público degradado e de preservação ambiental. É também uma das mais significativas ações coletivas voluntárias em prol do meio ambiente e do seu desenvolvimento sustentável, acontecida nos últimos anos no estado do Tocantins. Daí a importância da valorização e da preservação da memória desse importante acontecimento, que mobilizou crianças e a comunidade de Pedro Afonso em prol de um mundo melhor. Aqui neste local, no Museu Histórico, o lugar mais importante da história da cidade, encerramos nosso documentário. Vamos lá! Criado em julho de 2015, o acervo do museu conta com cerca de 600 peças que retratam a história da cidade. Uma das mais importantes do antigo norte goiano e do próprio Tocantins. No museu podem ser encontradas algumas armas históricas, moinhos e muitas ferramentas que remontam à época do Império.